Há 9 anos atrás, eu era um jovem, um garoto de 18 anos, e eu chegava na universidade pública, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? A periferia do Rio de Janeiro, longe do, do, do centro urbano do Rio de Janeiro. E lá eu encontrei, logo no primeiro período de cara, eu encontrei um professor que se tornou mais do que professor, se tornou um grande amigo, que foi o Paulo, professor, filósofo, escritor Paulo Giraldelli Júnior. Não, tinha 18 anos, eu nem sabia direito o que era a vida ainda. Naquela época, o Paulo ainda tinha cabelo. Agora a Mariângela tá fazendo nascer cabelo de novo, né? Mas naquela época o Paulo ainda tinha cabelo. E eu tava chegando na universidade pública, construindo a minha vivência, mas eu, de certa forma, já construí um vínculo com o Paulo logo de cara, quando o Paulo disse que a filosofia para ele era a desbanalização do banal. Para mim, que era um jovem já muito, hoje eu diria muito militante, né? Aquilo dali para mim foi quase que um deslumbre, né? Porque o Paulo colocava a filosofia para a gente eu digo nós alunos ali na universidade, como aquilo que o Sócrates dizia, como uma mosca que incomodava Atenas. E era isso que o Paulo mostrava pra gente. A disciplina era filosofia da educação, mas ele mostrava como que a filosofia, a função dela era uma função de provocação, no sentido de que aquilo que a sociedade já tomou como banal, banalizou, naturalizou, a tarefa da filosofia era você ir lá e empurrar a sociedade para uma reflexão. Era ficar cutucando, alfinetando, não naquilo que para a maioria das pessoas era um tema que deveria estar em discussão, mas justamente naqueles temas já cristalizados, que não deveriam ser discutidos porque já estavam banalizados, já havia um consenso. E aí eu conheci o Paulo, né, meu professor, comecei a participar dos grupos de estudo dele, né, de leitura, e pensava, né, porra, o cara podia estar em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, onde ele já deu aula, na Europa, na UFRJ, na USP. Poderia estar em qualquer universidade mais conceituada do que a Rural. Tudo bem que a Rural não é uma universidade pública insignificante, porque ela tem uma história, né? A universidade mais antiga do Brasil tem 110 anos, que nasceu na antiga Escola Nacional de Agronomia e Medicina Veterinária do Ministério da Agricultura. Então, em termos da área de agrárias, agronomia, veterinária, zoologia, a Rural é referência nacional. Mas na área de humanas, a Rural não tem uma tradição relevante, né? A maioria dos cursos são cursos pós-Reúne, né? Aquele período 2007, 2008, 2009, 2010. E o Paulo era ali o terceiro professor mais titulado da universidade, né? Da universidade inteira. No Instituto de Educação, ali na área de Ciências Humanas, ele era de longe o mais titulado, né? Ele poderia, se juntasse o currículo de todo mundo, não dava o currículo dele, né? Se juntasse os livros que todos os professores da área de humanas tinham produzido, não dava a quantidade de livros que ele havia produzido. E a relevância dos livros dele. O Paulo foi bibliografia da prova que ele fez para a universidade, né? Chegou lá para fazer a prova, estava lá na bibliografia da prova, Giraldelli. Então, quer dizer, o cara estava ali por livre e espontânea vontade, realmente por querer contribuir
E ele poderia estar em qualquer lugar. E eu falei, porra, eu vou aproveitar para sugar o máximo que eu tenho desse cara. A sociedade está me proporcionando estudar numa universidade pública e eu tenho que aproveitar. E aí eu aprendi com o Paulo o que era filosofia, o que era educação, o que eram as ciências humanas. Eu aprendi muita coisa que eu posso dizer, em certo sentido, que era a vida. E o Paulo nunca foi amado na universidade, porque o Paulo era justamente aquela mosca, a filosofia, que incomodava a todos. Então, quando o Paulo fazia uma crítica à direita, a esquerda batia palmas, mas a direita descia o pau nele. E quando ele fazia uma crítica à esquerda, a direita batia palma e a esquerda descia o pau nele. Então, o resumo da ópera era qual? Ninguém gostava do Paulo porque o Paulo não tinha clubinho. O Paulo não era do clubinho da direita, não era do clubinho da esquerda. O Paulo não tinha ídolo, não era que eu sou da esquerda porque o Lula é o meu ídolo. Não, o Paulo não tinha isso. Claro que ele sempre foi um cara, até pela tradição dele, que se identifica com as esquerdas. Ele é um cara que tem um posicionamento à esquerda. Agora, longe de ser um militante tonto de esquerda. Longe disso. O Paulo sempre foi e sempre defendeu, e hoje ele tenta construir isso no Brasil, um pensamento de uma esquerda crítica, reflexiva, não de uma esquerda Maria vai com as outras. E aí o Paulo sempre sofreu a vida toda por causa disso, e agora ele está sofrendo mais uma vez, porque estão orquestrando no YouTube um ataque conjunto contra ele para poder desestabilizar o canal dele, que já tem mais de 400 mil inscritos, e tentar calar ele, já que ele não dança nem a música da direita nem a música da esquerda. Ele dança a música da filosofia, que tem por essência desbanalizar o banal, ou seja, tem por essência incomodar. O filósofo que não incomoda não é filósofo. O filósofo tem por excelência incomodar. E essa é a função do Paulo. Então agora ele está sofrendo um ataque orquestrado, porque de repente ele começou a perder seguidores na página dele, de gente como o Bagulho Bochecha, como ele diz, que está numa empreitada, digamos assim, para tentar minar o Paulo, como outros já fizeram no passado, como o Nassif tentou fazer, como o Rodrigo Constantino tentou fazer, como a Sherazade tentou fazer. Todo mundo gosta do Paulo, enquanto o Paulo não é filósofo. Eu gosto do Paulo como o filósofo Paulo Giraldelli. Ele tem que incomodar, ele tem que provocar, ele tem que alfinetar. Porque essa é a função do filósofo e essa é a função do professor. É tirar a gente da nossa zona de conforto, da nossa situação de conforto e fazer com que a gente pense, fazer com que a gente reflita, que a gente possa ter um pensamento crítico. Infelizmente, a esquerda que a gente tem hoje no Brasil, ela em alguns casos se assemelha à direita. Não tem nenhuma diferença em relação à direita. É uma esquerda inculta, é uma esquerda de uma militância tonta, cega, dogmática, fanática, onde você não pode fazer uma crítica ao Lula, não pode fazer uma crítica ao Ciro, não pode fazer uma crítica ao Haddad, não pode fazer uma crítica ao Brizola, não pode. Você tem que posar de crítico falando mal da Rede Globo, que a Rede Globo manipula, que os Estados Unidos é imperialista, que a CIA prendeu Lula, que o Bolsonaro vai dar um golpe. E aí, como o Paulo não segue essa cartilha, como ele não fala o que as pessoas em geral querem ouvir, aí eles descem o pau. Só que o Paulo tem um público que pensa, que são aqueles 400 e poucos mil do canal dele, que pensa, que reflete. E aí esse público, essas pessoas não conseguem vencer
o Paulo no debate. Não consegue. E aí o que eles fazem? Eles tentam minar o canal do Paulo. Eles começam a jogar sujo para desacreditar o Paulo e tirar o público que ele tem. Só que o público que o Paulo tem não é um público de gente que idolatra o Paulo. É um público de gente que está ali para pensar junto, para refletir junto, para construir uma esquerda crítica nesse país, para construir um novo país. Então, esse grupo que está ali é aquela velha história. Eles envergam, mas não quebram. Então, se essa gente, se o bagulho bochecha, essa gente acha que batendo no Paulo vai fazer com que nós, que aí eu me incluo nesse 416 mil lá do canal dele, com que a gente abandone o Paulo, ao contrário. Agora que a gente vai ficar mais unido, mais coeso, mais solidários uns com os outros, para que a gente possa resistir a esses ataques e mostrar que essa gente em nada contribui com uma esquerda crítica, uma esquerda reflexiva, que era a esquerda do Florestan Fernandes, do Paulo Freire. Essa gente não contribui em nada, ao contrário, eles contribuem para um Brasil pior. Um Brasil onde a esquerda, em alguns casos, é tão tonta quanto a direita. Em outros casos, até mais tonta que a direita. Então fica aqui a minha solidariedade ao Paulo, ao filósofo Paulo Giraldelli Júnior, a minha solidariedade a ele pelo trabalho que ele faz por esse país, pela esquerda desse país e também pela amizade desses 9, quase 10 anos aí. Um abraço, Paulo.